Muita alegria que eu passo a palavra ao meu irmão Lucas, um jovem que tem se esmerado na palavra, que tem buscado a presença do Senhor. Ô irmãos, é tão bom quando a gente ouve um pedido desse, um jovem pedindo para pregar a palavra de Deus, enquanto muitos estão passando dificuldades terríveis, pedindo ao Pai para ir para a balada e queimar um baseado sei lá onde, pedir ao Pai para ir para uns esquemas aí malucos, infernizando a vida dos pais, e a gente recebe um pedido desse. É bom, não é? Meu irmão, isso é gratificante demais, e é essa rapaziada que a gente está preparando para ficar no nosso lugar, no seu lugar, no meu lugar, você que já está na minha faixa aí. Lucas, é com muita alegria, meu irmão. Eu passo o microfone, Deus te use com poder, com unção, com graça. E manda a brasa. Graça e paz, noiva. Caramba, a voz fica massa aqui em cima. Como o pastor falou, eu sou filho do evangelista Tennyson. Vocês devem conhecer porque é aquele cara bonitão que vem falar do SOS Sertão aqui em cima todo domingo quase. E filho da irmã Jeane. Meu pai não está aqui hoje porque está exercendo justamente o que Deus o chamou para exercer. E eu vim aqui exercer o que fui chamado para exercer. Primeiro eu gostaria de orar, tudo bem? Senhor Deus Pai, eu te louvo, eu te agradeço pela oportunidade que eu tenho de estar aqui com parte da tua noiva que reside em Feira de Santana. Muito obrigado, Pai, porque nós podemos juntos e com liberdade te louvar, te adorar e aprender um pouco mais da tua palavra. Eu te peço que o Senhor me use para falar aquilo que o Senhor quer e não aquilo que eu quero, Deus. E que vidas sejam transformadas nessa manhã aqui hoje. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, em primeiro lugar, eu gostaria de começar essa ministração com uma provocação. E como o próprio nome diz, a provocação tem o sentido de te provocar e de me provocar. A provocação que eu gostaria de colocar é o título do sermão, que diz: por que o caos moral brasileiro é culpa minha? Ou, no caso, é culpa sua. Então, para isso, eu gostaria de colocar o que é esse caos moral que o país vive. Eu vou colocar algumas situações que a gente viveu recentemente, ou que a gente viu recentemente, e que mostram que o Brasil vive um caos moral. Primeiro, eu gostaria de lembrar de uma coisa que aconteceu 2 sábados atrás, que foi uma eleição fraudada no Senado. Quem assistiu a TV Senado 2 sábados atrás? Só a galera mais experiente assistiu. Eu assisti também, eu gosto de assistir esse tipo de coisa. E foi chocante ver que numa eleição com 81 senadores tiveram 82 votos. Mas o país não vive um caos moral, não, que isso. A gente só tem pessoa idônea no país. Ou então, quem não lembra de 2 anos atrás, numa exposição no Museu de Arte Moderna em São Paulo, onde a gente viu um homem... A gente não, né? Misericórdia, que eu não vi esse troço. Mas tinha um homem nu deitado numa sala e a mãe levou sua filhinha de poucos anos de idade e a incentivou a tocar nesse homem, como se fosse uma expressão de arte louvável. Ou então casos como homens, se é que posso chamar ele assim, como João de Deus, que alegavam a cura espiritual para abusar sexualmente de mulheres. Ou então a canalice que envolveu a televisão brasileira na última semana, nas 2 últimas semanas, no caso, que foi o caso da explosão da barragem em Brumadinho e do CT do Flamengo, do Ninho do Urubu. Porque é triste ver que vidas morreram, mas é pior saber que morreram por causa de canalice humana, por falta de responsabilidade. Então, irmãos, a provocação nessa manhã é que eu quero mostrar que esse caos moral que o país vive, não completamente, porque eu não quero tirar a responsabilidade dessas pessoas, mas em grande parte ele também é culpa nossa. Ele é culpa nossa enquanto indivíduo, enquanto família e enquanto igreja. Mas para isso, eu preciso sustentar um argumento em cima de uma exposição de um texto da Bíblia, e eu preciso que você acompanhe toda a progressão de ideias, que eu confesso que pode ser um pouco longa, porque eu treinei em casa ontem, deu 1h05, misericórdia, não vai embora. Deus quer falar com você essa manhã.
Eu vou expor um texto de Efésios, que é um pouco depois do texto que o pastor expôs semana passada, mas para isso eu vou dar um contexto bem ligeirinho de como é a carta de Efésios. A carta de Efésios é uma carta que Paulo escreve quando ele está preso, ou seja, já no final do ministério de Paulo. Paulo era um cara da paz, foi preso só 2 vezes, e durante essa prisão ele escreve a carta a Efésios, ele escreve a carta a Colossenses, são cartas irmãs, tanto é que se você ler e colocar lado a lado, elas parecem bastante em conteúdo. E ele também escreveu a carta a Filemão nessa época. E a igreja em Éfeso era uma igreja que vivia um contexto de cidade muito parecido com a cidade de Feira de Santana. Por que eu estou dizendo isso? Porque Éfeso era uma cidade muito forte economicamente falando. Quem aqui não conhece alguém, alguma família, ou até mesmo um chinesinho que não veio para Paraguai ganhar dinheiro em Feira de Santana? Feira de Santana é uma cidade muito forte relacionada a comércio, dá para ganhar dinheiro em Feira de Santana com comércio, da mesma forma que Éfeso é uma cidade muito forte com comércio. Éfeso também era muito conhecida por ter um altar a uma determinada deusa, que era a deusa Diana. Vocês já ouviram isso aqui em outras pregações, porque se eu que já não venho aqui, tem uns 3 anos, já ouvi, é sinal que vocês ouviram bastante. E isso é algo importante da cidade de Éfeso, porque Éfeso então é uma cidade idólatra. Da mesma forma que uma determinada cidade chamada Feira de Jesus, misericórdia. Feira de Santana também vive, em seu nome, inclusive, um contexto de idolatria. Então, eu posso dizer para vocês que, se Paulo escrevesse uma carta para a igreja em Feira hoje, muito provavelmente o entendimento que a igreja de Feira teria seria o entendimento que a igreja de Éfeso teria. E agora eu vou dar uma passada bem ligeirinha por algumas passagens de Efésios, para mostrar para vocês qual é a lógica que Paulo segue. Eu gosto da carta de Efésios, porque a impressão que eu tenho quando Paulo escreve essa carta é que ele conta a história de todo cristão, desde o momento da concepção da vida até o momento que ele está completamente inserido na sociedade. Ele só não fala da consumação em Cristo. Não é o foco dessa carta. Então, abram comigo aí em Efésios capítulo 1 mesmo, e a gente vai ler alguns versículos, e eu vou só passar em lances bem rapidinhos o que a carta de Efésios traz. Caramba. Eu vou começar lendo capítulo 1, versículos 3 a 6, porque os versículos 1 e 2 é uma saudação de Paulo. Então, a partir do versículo 3, ele fala na minha versão: Bendito o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos em adoção, por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Ele começa a carta falando da concepção, da ideia que Deus tem em criar o homem. Então, isso significa que, olha como ele fala, que Deus nos elegeu nele desde antes da fundação do mundo. Ou seja, é plano de Deus, minha, sua e a vida de todos aqui, desde antes da fundação do mundo, a comunhão com Ele. Então a vida do cristão, ela começa muito antes sequer do mundo existir, sequer da criação existir. Ela começa no próprio Deus. Nesse capítulo ele vai falar um pouco mais detalhado sobre essa perspectiva do cristão antes da fundação do mundo e como Deus vai tratar um pouco da salvação. Mas aí ele parte para o capítulo 2, as ideias prosseguem, e nos versículos 1 a 3 ele fala o seguinte: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que, no outro tempo, andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que, agora, opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Então, logo após falar da concepção do cristão, Paulo já fala do cristão caído, certo? E é muito interessante porque,
se você for analisar a Bíblia, você consegue analisar a Bíblia como todo bom batista, em 3 pontos. A Bíblia, ela pode ser analisada na perspectiva de criação, queda e redenção, e é justamente o que Paulo está fazendo aqui. Ele analisa a vida do cristão a partir da criação, da concepção que Deus tem da vida do cristão antes da fundação do mundo, logo agora ele já fala da queda. E por que ele fala da queda aqui? Porque é impossível, irmãos, entender o sacrifício de Cristo, é impossível entender qual que é a missão de Deus na vida do cristão, o que é que fala o plano de redenção que existe em Cristo, sem entender por que nós precisamos ser redimidos em Cristo Jesus. Por isso ele fala que todos nós estávamos andando segundo o curso desse mundo, que nós éramos filhos da ira. Porque é o nosso merecimento, enquanto nascidos em pecado, ir para o inferno. Porque nós cometemos um pecado contra toda a essência de quem é o Senhor. Mas logo em seguida, nos versículos 8 a 10, é um texto muito famoso, Paulo já vem falando da redenção de Cristo, porque essa redenção já é prometida lá em Gênesis 3, logo depois da queda. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Veja que logo depois da queda, Paulo já fala da redenção em Cristo, e ele fala da redenção em Cristo da forma mais clara, objetiva e bonita possível. Porque vocês são salvos por algo que vem de graça, por meio da fé, e isso tudo não vem de vocês. Isso tudo é dom de Deus, não é de obra, porque nenhum humano consegue fazer algo para se gloriar diante da glória que existe no Senhor Jesus Cristo. E isso vem para que façamos boas obras em Cristo Jesus. Então perceba que Paulo já falou da criação do homem, já falou da queda do homem, já falou da redenção do homem. O próximo bloco eu não vou explorar, mas ele fala da união da igreja com a Oliveira Brava, que é Israel. E aí no capítulo 3, que é o último dos capítulos que Paulo é muito teórico, no versículo 10, é o ponto central do capítulo 3 inteiro, que ele fala da seguinte forma: para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Eu lembro que no aniversário da igreja, eu não estava aqui, mas vi a pregação na internet. O pastor que veio aqui, ele não é pastor na verdade, né? Ele explicou que ele não era pastor, mas o cara que ministrou aqui, ele ministrou justamente sobre esse mistério, que é revelado em Cristo Jesus, que é a igreja. Então, irmãos, percebam que o plano sequência que Paulo está colocando na vida de todo cristão aqui, ele vem ficando cada vez mais claro. O cristão é criado, ele cai, ele é redimido em Cristo Jesus, e o começo da caminhada, quando ele é redimido em Cristo Jesus, é a caminhada dentro da igreja. O mistério que Paulo revela, que Deus tem uma multiforme graça, que ele fala que será conhecida, desejo de Deus que seja conhecida entre principados e potestades nos céus, ou seja, essa multiforme graça de Deus, essa ideia genial que Deus teve, espanta até mesmo as criaturas que vivem com o Senhor Deus e podem contemplá-lo em todo o esplendor de glória, é a ideia da igreja. Trocando em miúdo, a ideia genial que Deus tem é: eu trouxe meu filho na terra, ele morreu por todos, e agora eu vou fazer a minha palavra conhecida através dos pecadores que eu salvei. Eu vou juntar um monte de safado pecador dentro de uma igreja, vou salvar todo mundo, eles vão continuar pecadores, porém podendo agora, através do Espírito de Deus, serem perdoados do pecado, livres do poder do pecado, e um dia serão livres da presença do pecado, e através do meu Espírito eles vão pregar para outras pessoas. O que Deus faz nessa ideia genial que é a igreja, ela é colocar dentro da sociedade uma nova sociedade. Uma nova sociedade de pessoas imperfeitas que estão sendo redimidas por Cristo Jesus e podem fazer diferença. E a partir do capítulo 4, ele começa a colocar uma visão mais prática no texto de Efésios. Os versículos 1 e 2, ele fala assim: rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Aqui o cristão está sendo convocado para, já dentro da igreja, viver uma vida que manifesta o fruto do Espírito, que é o amor, em todas as suas características. As características do amor estão descritas lá em 1 Coríntios 13, e recomendo fortemente que leiam em casa. Eu não vou explorar isso aqui agora, porque não é o foco da exposição de hoje. Mas
é logo que Paulo fala o que o cristão deve manifestar dentro de si, para fora, já dentro da igreja. Então, a história do cristão ela já está saindo de um ambiente muito mais teórico, de coisas que Deus concebe somente entre Ele, e Deus vem e opera em nós, Deus opera a salvação, e nos coloca dentro de uma igreja, e agora está tratando do que o Espírito Santo opera em nós para a sociedade. Tanto é que agora nos versículos 22 a 24, eu pulei um ponto. No versículo 13, ele traz agora uma perspectiva diferente. Foi justamente o texto que o pastor Jadson expôs semana passada. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Já falando sobre a manifestação que o Espírito Santo traz de dentro de cada um de nós, depois de manifestar o amor, Paulo já descreve que Deus, em sua multiforme sabedoria e graça, a mesma com que ele concebeu a igreja, ele dá dons para cada um. E ele descreve esses dons aqui, o pastor Jadson falou sobre isso semana passada. E glória a Deus, irmãos, que Deus dá dons para cada um. E glória a Deus que não existe o dom de esquentar banco. Deus, ele chama cada um de nós para o serviço. Ele chama cada um de nós para vivermos aquilo que Ele tem para nós em sociedade, enquanto igreja, servindo uns aos outros. Já no versículo 22 até o versículo 24 do capítulo 4, ele já passa a dar uma ordem explícita de como é que Deus quer a vida do crente em sociedade. Nos versículos 22 a 24 ele fala que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. Tocando em muito miúdo aqui, o que Paulo está falando é, sabe aquele velho homem que você vivia como uma capa, e que, depois de Cristo, esse homem, em tese, deveria morrer? Deveria ter morrido lá nas águas do batismo? Lutero diz que esse miserável sabe nadar. O antigo homem, ele não morre nas águas do batismo, ele continua vivo dentro de você, e é por isso que nós vivemos uma batalha constante na nossa vida em tentar mortificar a nossa carne. E aí Paulo fala, durante a sua vida, o que você tem que fazer é retirar essa vestimenta que toda vez tenta se vestir de novo em você. Se desvistam do velho homem. De que forma? Ele vai citar diversos conselhos práticos do que é que o homem deve abandonar. No 25 ele manda abandonar a mentira, no 26 a ira, no 27 ele manda parar de conceder sua vida ao diabo, no 28 ele manda abandonar o roubo, no 29 ele manda abandonar as palavras torpes, e uma série de outros pecados, mas ele ainda está falando do indivíduo com relação à sociedade. Mas a partir de agora, no capítulo 5, especificamente a partir do 21, ele vai começar a tratar do cristão na primeira união que ele tem, além da união com Cristo, que é a união dele em família. E esse é o foco esse é o texto que eu vou focar hoje, mas além dele, além de falar do cristão em família, Paulo prossegue falando do cristão com os seus filhos, do cristão em sua relação de trabalho, e ele termina a carta falando sobre a batalha espiritual, o que é que o crente deve se vestir para conseguir estar apto para batalhar espiritualmente. Então, eu vou ler o texto todo, o texto é Efésios 5, 22 ao 33, e aí você pode deixar a sua Bíblia aberta. O texto diz, vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que assim, como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Vós, maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar sua própria mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne. Antes, a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso, deixará o homem seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Grande é esse mistério,
Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencia o seu marido. Então eu vou dividir a exposição desse texto. Eu não estou nem maluco de querer expor o texto inteiro, palavra por palavra, porque não vai dar tempo. Mas o foco que eu vou querer dar nesse texto, eu vou dividir ele em 3 pontos, como todo bom batista gosta, mas a dinâmica vai funcionar da seguinte forma. Os 2 primeiros pontos, eu quero que vocês entendam eles, deixa eu me afastar aqui um pouco mais, quero que vocês entendam eles como minhas pernas, certo? São 2 sustentáculos para um terceiro ponto, que eles estão um do lado do outro, não necessariamente eles são um consequência do outro. Mas é em cima desses 2 pontos que eu vou colocar um terceiro ponto que eu quero que vocês entendam como todo o meu corpo, especificamente como meus olhos, porque é em cima desses 2 pontos que eu vou conseguir, junto com vocês, enxergar além as consequências desses pontos, e aí eu vou chegar na resposta da minha provocação no começo da ministração. Entenderam? Eu vou inverter a ordem da lógica de Paulo aqui. Paulo começa falando do papel da mulher, eu vou começar falando do papel do marido. O primeiro papel que Paulo coloca como sendo do marido é o papel de cabeça da esposa, lá no versículo 23. Ele começa o versículo falando, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. O que ser cabeça significa exatamente? A gente vive hoje num mundo em que o discurso muito forte é de que homens e mulheres são iguais. São iguais enquanto raça humana, são iguais enquanto criados à imagem e semelhança de Deus, são iguais enquanto são amados por Deus da mesma forma, são iguais enquanto complexidade. Mas não são iguais enquanto função, e não são iguais enquanto criação. Lucas, que maluquice é essa? O feminismo está certo? Não está. E eu vou te mostrar onde que a Bíblia mostra que o feminismo não está certo, com essa ideia. Lá em Gênesis 2, no versículo 21 até o versículo 23, a Bíblia vai tratar sobre a criação da mulher, que diz assim: Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma de suas costelas e acerrou a carne em seu lugar, e da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. E disse a Adão: Esta agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne, e esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomado. Percebam, irmãos, que apesar desse relato não ter a necessidade de ser um relato científico, a interpretação desse texto é uma interpretação que pode ser tratada como uma interpretação de princípios. Deus cria Eva em princípio para Adão. Ele não cria Eva por Eva simplesmente. Ele cria Adão para o louvor da sua glória, ele cria Eva para o louvor da sua glória, de que forma? Criando Eva para Adão. E isso não torna a mulher em nenhum momento menor do que o homem. Eu vou chegar nesse ponto mais à frente na ministração. Mas fato é que o que significa o homem ser cabeça da esposa é que o homem é concebido para ser líder da esposa, a esposa é criada para o homem. Em segundo lugar, o homem ser considerado cabeça é que ele é responsável pelo sustento e pelo trabalho depois da queda. Em Gênesis 3, do versículo 17 ao 19, o Senhor vai colocar da seguinte forma: E Adão disse, porquanto deste ouvidos a voz da tua mulher e comeste da árvore que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerá a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela fostes tomados, porquanto és pó, e em pó te tornarás. É consequência do pecado de Adão que Deus coloque Adão para trabalhar. Ou seja, é dado a todo homem masculino, nesse caso, a responsabilidade de trazer o sustento para casa. É dado a todo homem a responsabilidade de trazer a comida para casa, de trazer a provisão para casa. Em terceiro lugar, ele é colocado como cabeça, referenciando o próprio Senhor Jesus Cristo, como cabeça da igreja. E aí eu vou usar uma didática um pouco diferente
para trazer o entendimento desses pontos que eu estou levantando, ao invés de exemplificar o que é um homem que é cabeça da sua esposa, eu vou exemplificar um homem que não é cabeça da sua esposa. Eu vou começar a listar atitudes reprováveis no que diz respeito ao homem ser cabeça. E por que eu vou usar essa lógica? Porque o homem, quando ele está obstinado pelo seu pecado, ele não consegue se enxergar na verdade do texto. Então, se eu digo aqui que o homem ele é cabeça da esposa, porque ele é líder da esposa, e o homem ele não está sendo líder da sua esposa, e ele está obstinado por esse pecado, ele não vai se enxergar como não sendo líder da esposa. Então, a didática que eu vou usar, eu vou colocar atitudes práticas que o homem geralmente tem quando ele não é líder, quando ele não é cabeça. Uma atitude muito comum que eu vejo nos homens, e por que eu estou dizendo que é comum eu ver nos homens? Na igreja que eu faço parte hoje, lá em Campinas, eu dou discipulado para pré-adolescente. Quer dizer, hoje os meninos são adolescentes, eles têm 14. E a forma com que eu lido com o discipulado, ela é muito honesta. Eu, além de ter o meu encontro com os meninos toda semana, e a gente lê a palavra junto, a gente estuda junto, a gente brinca junto, eu me encontro com os pais com uma determinada frequência. E o primeiro encontro que eu tive com todos os pais foi justamente para tentar entender qual que era a postura do pai e da mãe relacionada à criação do menino. Quem é que é mais próximo do menino, quem é que ensina a Bíblia, quem é que ora com o moleque. Eu não estou querendo saber de outras coisas. Meu foco no discipulado é justamente entender como se deu a criação do menino. E a primeira atitude reprovável que a maior parte dos pais apresentou, na verdade, todos exceto um apresentaram, foi quando eu questionei determinadas coisas de responsabilidade do pai, o pai falou, não, isso aí é com a minha esposa. Educação do menino, não, isso aí quem sabe é a esposa. Quem é que ensina a Bíblia ao menino? Não, isso aí é com a mulher que sabe dessas coisas. Meu negócio é trabalhar e colocar comida dentro de casa. E essa é uma interpretação muito errada do significado de ser cabeça da esposa, porque eu tenho certeza que aqui a maior parte dos homens não tem vergonha, nem tem medo de ir trabalhar. Muito pelo contrário. As pessoas que eu conheci aqui desde o tempo que eu sou menino até o tempo que eu fui para outra cidade, foi de homens que têm garra de ir trabalhar. Mas esse é o menor dos significados de um homem ser cabeça da sua esposa. Quando ele abre mão de ser líder, muitas vezes isso vai refletir em abrir mão do planejamento financeiro da casa. E eu conheci e conheço casais que o homem ganha a grana, coloca na mão da mulher e fala, se vira. Meu papel é ganhar. Ele não discute com a mulher, ele não conversa com a mulher sobre o que é que vai ser feito com o dinheiro, ele não tem o mínimo de senso de liderança para direcionar a casa para um planejamento financeiro melhor. Outra atitude que é completamente reprovável, que aparece demais, que é o cuidado espiritual da vida da família. O homem pouco se importa se as crianças estão indo para a célula, se elas estão indo para a igreja, se elas vão para a EBD, ele não pergunta o que as meninas estudaram no domingo de manhã, ele não pergunta se as crianças estão servindo na igreja, ele pouco se importa porque isso não é responsabilidade dele, isso é responsabilidade da esposa, não é mesmo? Isso aí quem sabe é minha mulher. Muitas vezes ele descuida das diretrizes da vida da esposa dele. E isso aqui, irmãos, é mais comum do que parece. Mas o homem, em determinado momento da vida, parece que ele se esquece de que quando ele era namorado, ele se interessava por tudo da vida da namorada. E quando casa, ele não sabe quem são os amigos dela no trabalho, nem como se dá a relação dela com eles. Ele não aconselha ela, ele não ajuda ela, ele não é um conforto para ela. Ele não sabe quem são os amigos da esposa. Ele não sabe como é a relação dela com os familiares, ele pouco se importa com isso. Ele não sabe como é a relação do trabalho, da esposa com o seu trabalho, ele não sabe quais são os hobbies da esposa. Ele literalmente abre mão de exercer uma das coisas mais bonitas do Evangelho, que é justamente o que Deus tem de planejado para o casamento. Porque, a vida é dela, ela faz o que ela quiser. Ótimos homens. Segundo ponto que Paulo coloca como sendo responsabilidade do homem é o sublime amor pela esposa, descrito nos versículos 25 e 28 de forma muito parecida. Vós, maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja
e a si mesmo se entregou por ela. Versículo 28 diz: assim devem os maridos amar sua própria mulher, como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Então, irmãos, o amor masculino aqui, ele é definido não como sendo um amor ok. Ele não é definido como sendo um amor legal, um amor bom, um amor muito bom. Ele é definido como sendo o amor de Deus por nós. Ele é definido no mais alto grau de amor. E é por isso que a responsabilidade sobre nós, homens, é tão grande. Quando Paulo escreve aqui sobre a responsabilidade do homem amar, no versículo 25, ele fala: vós, maridos, amai. Ele usa um verbo no grego, e aí minha pronúncia em grego não vale, porque eu estudo como leigo, é agapau. Ele também é utilizado pelo próprio Paulo no começo de Efésios, capítulo 1, lá no versículo 6 que a gente leu. No final do versículo 6 ele fala que... Deixa eu ler para não falar besteira. Ele fala que nos fez para o louvor da glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Esse amado que ele está se referindo é o próprio Cristo. Então, não tem para onde correr, não tem exegese, não tem o que você faça nesse texto para dizer que o amor que Deus cobra do homem pela sua esposa é o amor que ele oferece por nós, enquanto sua igreja. E quais são as características desse amor? Esse amor é um amor incorruptível. O amor de Deus pela sua igreja, ele não se corrompe em momento nenhum. Pode observar a vida de Israel, e Israel fez besteira pra caramba no Antigo Testamento. Se eu fosse Deus, eu já teria abandonado Israel umas 4 vezes. Ele é um amor que não se corrompe por coisa nenhuma. Ele é um amor inacabável. E, novamente, eu volto ao exemplo de Israel, porque o amor de Deus por Israel, ele não somente não se corrompe, mas ele não acaba. E por que ele não acaba? Porque em Cristo, todos os pecados já foram pagos. Então, não existe a possibilidade desse amor de Deus por nós se acabar. Não existe, irmão, o que você faça. Você pode ser até corintiano. Deus não para de lhe amar. Esse amor de Deus por nós, ele é imutável. Novamente, não existe o que você faça, nem sequer para esse amor mudar um pouco. Não existe. Esse amor, ele é eternamente completo por nós. E isso é descrito lá no começo do capítulo 1, quando ele fala que nos elegeu antes da fundação do mundo, para sermos feitos como filhos adotados em Cristo Jesus. E esse amor, ele é um amor diligente. Essa é a primeira palavra que eu posso dar como uma descrição mais prática do que é o amor. Quem já assistiu filme de Velho Oeste, Bang Bang e tal, ou anda por Feira de Santana há um pouco mais de tempo, já viu uma diligência, com certeza. Diligência é o carro da polícia com a sirene ligada, correndo atrás do bandido, e muito provavelmente não é para pedir só a CNH. Aqui é a descrição perfeita do amor de Deus por nós. Ele é um amor diligente. Por que ele é um amor diligente? Porque Cristo vai atrás de nós. Porque Deus ofereceu o seu Filho a nós, ele não esperou o homem vir a ele. Porque Deus vai atrás do homem no lamaçal do pecado. É Deus que te puxa. É esse amor que é cobrado do homem pela sua esposa. Se você quer ver alguém que conseguiu viver um amor parecido pela sua esposa, eu sugiro a leitura na sua devocional do livro de Oséias. E aqui eu vou citar novamente atitudes reprováveis nesse sentido. E a primeira atitude reprovável é a falta de demonstração de afeto pela esposa, ou até mesmo a falta de demonstração de prioridade pela esposa. Muitas vezes, e eu vejo isso em vários casais, e não é porque eu estou falando que eu vejo em vários casais, que é para você pensar que eu estou falando dos meus pais, tá? Que eu não vou dar liberdade para maledicência de ninguém aqui. Quando eu falar vários casais, é porque eu realmente vejo em vários casais. Eu vejo em vários casais a falta de prioridade que o marido dá à esposa. Ele chega cansado do trabalho, 6 horas, 6h30. A mulher chega do trabalho também, e ela teve um dia péssimo no trabalho, e tudo que ela quer é sentar e ver um filme ruim com você só para dar risada. E aí o marido faz o quê? Ah, não, eu vou jogar bola. Eu estou dizendo aqui que o marido se divertir é pecado, é errado? De forma nenhuma, jogar bola é bênção, irmão. É lá que você testa a paciência do irmão, dá uma entrada dura por trás, o irmão não lhe xinga, o irmão é paciente, o irmão é maduro na fé. Mas, irmãos, o primeiro chamado na vida de um homem que é casado, o primeiro emprego dele é o emprego de marido.
Tem um pastor que é batista no sul do norte, no sul dos Estados Unidos, que ele conta que quando ele pega alguns voos tal, e senta alguém do lado, o cara pergunta, e aí, como é seu nome? Meu nome é Paul. E com o que é que você trabalha? Eu sou marido. Aí o cara, entendi. Não, e além de ser marido? Eu sou pai. Não, estou falando sério. Não, estou falando sério. Minha profissão é ser marido e depois é ser pai. Sim, e além disso, o que é que você faz para ganhar dinheiro? Não, de vez em quando eu prego por aí. Mas a concepção que a sociedade tem hoje é de que o primeiro emprego do marido é o trabalho, o segundo emprego do marido é o trabalho, o terceiro emprego do marido é o trabalho, o quarto emprego é levar a criança na escola. Essa perspectiva distorce completamente qual é o planejamento que Deus tem para o casamento. O marido prioriza o trabalho, ele prioriza a diversão, ele prioriza os amigos, e muitas vezes ele coloca os filhos na frente da esposa. E eu não estou dizendo que é errado você amar e você se dedicar a nada disso. Mas quando você assume o compromisso do casamento, o que a Bíblia diz para você, e não é um jovem de 20 anos que não tem nem barba na cara que está dizendo, é a Bíblia. É Deus que diz para você que a sua responsabilidade enquanto marido é amar em primeiro lugar a sua esposa. E se você acha que essa responsabilidade é muito dura, eu sinto te dizer que o casamento não é um parque de diversões, muito menos uma carta branca para você fazer sexo seguro quando você quiser. O casamento ele é uma responsabilidade. E você assumiu. Em segundo lugar, uma atitude errada do homem relacionada ao papel dele de ter um amor sublime pela sua esposa, é que muitas vezes o homem condiciona a demonstração de amor dele apenas às vezes que a mulher se mostra merecedora. Então, porque a minha esposa não reclamou essa semana, eu vou ser legal com ela. Não porque minha esposa deixou eu ir praticar o meu esporte no final de semana, eu vou ser legal com ela, vou levar ela para sair. Esse não é o amor sacrificial que Jesus te ensina. Porque se Jesus tivesse te amado dessa forma, eu sinto te dizer, nunca ia cair amor sobre a sua vida, porque você não tem o que fazer para Ele te reconhecer como merecedor de amor. O amor pela sua esposa, ele deve ser diligente e sacrificial nesse sentido. Você tem que amá-la, ainda que pareça aos seus olhos que ela não merece. E muitas vezes ela vai fazer por onde não merecer mesmo. Afinal, mulher peca também. O homem não é o agente mau dessa história. Só descer a pancada no homem é complicado. A terceira atitude que falha e que demonstra uma percepção errada do que é esse amor sublime do homem pela sua esposa é que muitas vezes o homem não entende que o amor, em sua maior parte, ele é um sacrifício. Ele não é a sensação boa que a gente tem nos 2 primeiros meses de namoro, ou até mesmo em 1 ano de namoro. Isso passa. O sentimento, a paixão, passa. Os sentimentos humanos, eles vão, eles voltam, muitas vezes eles passam um bom tempo sem ficar perto, e muitas vezes eles passam um bom tempo perto. Mas não é baseado em sentimento que a gente assume o compromisso de casamento. Se o amor fosse um sentimento, Deus não sentiria vontade de te amar. É por isso que o amor é uma atitude. Deus decide amar o homem. E é por isso que nós devemos decidir amar as nossas esposas. A minha, pela fé. Glória a Deus. Em terceiro lugar, e quase como consequência da atitude de um amor sublime pela esposa, de ser cabeça da esposa, é a santificação da esposa, descrita no versículo 26. Voltando um pouco do 25, fala, como também Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Irmãos, isso é imposto como consequência, porque ele começa com um para. É a finalidade do porquê Cristo se sacrificou pela igreja. Ele se sacrifica em amor para santificar a igreja. Trocando em miúdo, ele está voltando lá no que ele fala no capítulo 4, que é para tornar a igreja madura. Então, irmãos, pegando o tema da igreja, é papel do homem que, em grande parte, ele dedique a sua vida para que a sua esposa se torne madura na fé.
E isso é algo interessante, porque agora eu vou ter que gastar um pouquinho do grego que eu estudei um bocado, que quando ele usa o verbo purificar, ele usa um tempo no grego que não existe no português. Ele coloca a atitude de purificar a esposa, de santificar a esposa ou de santificar a igreja em um tempo que não exige condicional, ou seja, não existe um porquê fazer isso, não existe uma situação determinada do para que fazer isso, e não existe um começo nem um final dessa atitude. O papel do esposo é trabalhar na santificação da vida da esposa, não importa o que aconteça. Ele não está te perguntando se você sabe muito de Bíblia ou pouco, ele não está te perguntando se você tem tempo ou não, ele não está perguntando se a sua esposa está disposta ou não, ele está colocando isso como responsabilidade e ele institui isso. Eu já conversei com algumas pessoas que conversavam comigo e o cara falava, porque eu não tenho vontade de estudar a Bíblia com minha esposa, porque parece que eu não sei nada perto do que ela sabe, e eu não sei o que eu vou ensinar. Irmão, quem te disse que você vai ser o sacerdote do seu lar? Não fui eu, não, foi Deus. E Deus é fiel para cumprir aquilo que Ele diz na sua palavra. Se Ele te coloca como sacerdote da sua casa, é para você buscar servi-lo. Não é para você arranjar desculpa de, que eu não sei de Bíblia. Se você não sabe de Bíblia, vai ler, irmão. Vai ler e vai procurar se esforçar, porque isso é uma responsabilidade dada a você e não a mais ninguém. Ou você quer que outro instrua a sua esposa? Parece que esse é o comportamento realmente dos homens. Porque, novamente voltando às situações que eu já vivi com o meu discipulado, o que eu ouço de vários homens é que, a gente não sabe tanto de Bíblia, então a gente faz o nosso papel, levando as crianças para a igreja, levando a esposa para a igreja, no aniversário dela dá até um livro, crente, e eu fiz isso daí. Não é para isso que Deus te chama, para terceirizar a sua responsabilidade. Se fosse para terceirizar a sua responsabilidade, irmão, era melhor você não ter casado. Atitudes reprováveis diante das Escrituras é a primeira que eu perguntei para todos os casais que são pais dos meninos que eu discipulo, e o único casal que me respondeu afirmativo é o casal do melhor moleque que eu tenho no meu discipulado. O moleque faz todas as tarefas, o moleque presta atenção, estuda a Bíblia com vontade, e é impressionante essa correlação, parece até coincidência, né? Que é um homem que não se sacrifica para santificar a sua esposa, ele não tem devocional com a sua esposa. O cara não lê a Bíblia com a esposa, não ora com a esposa, consequentemente ele também não lê a Bíblia com os filhos, ele não ora com os filhos. Completamente irresponsável com a vida espiritual da sua família, muito provavelmente porque ele também é responsável com a vida espiritual dele. Irmãos, a necessidade de estabelecer um tempo devocional com a sua esposa, ele é tão fundamental quanto você comer, quanto você trazer comida para casa. Por que que o tempo devocional é bom? Eu poderia passar horas falando disso aqui, mas o primeiro momento, a primeira instância de por que que isso aqui é bom é que é o melhor lugar para resolver conflito é diante do Senhor. Existe um teólogo que diz uma frase muito interessante que é: não existe ninguém que consiga se colocar como orgulhoso diante da cruz. E realmente, irmãos, o maior motivo das brigas que eu já vi de casais, já ouvi de casais, que amigos meus me contam, dos seus pais e tudo mais, é orgulho. Aí eu te pergunto, vale mais a pena resolver os seus conflitos no calor do momento onde você está completamente orgulhoso, cheio de si, doido para colocar a culpa na sua mulher, que nem Adão fez? Ou diante da palavra onde o Senhor quebra os dois, Ele nem pergunta quem é que é o culpado, Ele humilha os dois diante da cruz e coloca toda a responsabilidade em se arrepender e se voltar para Ele. Mas eu entendo a vontade que o homem tem de não fazer o seu devocional com a sua esposa, porque é muito bom colocar a culpa nela, porque é muito bom não assumir a responsabilidade de ser um frouxo diante dela. É muito bom o homem colocar a culpa no que a mulher faz e não trazer a culpa sobre si, pedir perdão e se humilhar diante da palavra e diante do Senhor e pedir perdão. E aí eu devo ter inflamado o ego de alguns homens que eu chamei eles de frouxos. E eu vou dizer por que o homem ele é frouxo quando ele não faz isso. Porque, irmãos, qualquer ímpio, qualquer homem que não conhece a palavra do Senhor,
consegue ser um exemplo de marido segundo o mundo, que é o cara que consegue ir lá fora trabalhar de segunda a segunda no sol escaldante e trazer sustento para casa. Eu conheço um homem assim. Eu conheço um cara que ele é espetacular enquanto exemplo de pai e de marido nesse sentido. Ele sempre se dedicou à sua família. É um cara que já passou por 4 cirurgias, ele não tem a próstata, ele não tem o rim, ele já fez 2 pontes de safena, já fez uma ponte mamária, o cara tem quase 80 anos e trabalha num sítio sozinho. Mas esse mesmo cara está vendo o casamento de um dos filhos dele entrar em conflito, e quando confrontado por uma outra filha, falando com ele para ele ir lá e instruir o filho, ele deu para trás. Eu sei que eu não trabalho ainda, eu sei que eu não sou casado ainda, mas a palavra me dá respaldo para te dizer que trabalhar é a parte mais fácil de ser cabeça da sua esposa. Instruir ela na palavra que é a parte difícil. E não assumir a responsabilidade, desculpa, é ser frouxo. Consequentemente, a omissão do ensino da palavra, não somente através de exemplos de levar os filhos na igreja, ela é uma atitude reprovável pelo Senhor. Eu não sei quem foi o cara que esqueceu de ler Romanos, mas incrivelmente ele era teólogo. Ele disse a seguinte frase: pregue e, se possível, use palavras. É uma frase que distorce um pouco o que Romanos fala. Porque Romanos fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Então, muitas vezes o pai acha que não, porque eu sou um cara idôneo, não roubo, não traio minha esposa, não fumo, não bebo. Eu sou um cara que já dá exemplo suficiente para os meus filhos do que é um cristão verdadeiro. E ainda mais, eu levo na igreja. Dia de sexta-feira eu trago o menino no culto dos adolescentes, volto e ainda pergunto como foi. Baita de um pai. Eu gostaria de te dizer que o pai que não ensina a palavra aos seus filhos, o que ele faz é profanar o significado do casamento. Porque o significado do casamento, em última instância, e esse texto deixa claro, não é o amor entre duas pessoas, mas sim o amor entre Cristo e a sua igreja. E se você não ama a sua família, se você não se dedica pela sua família, você não está trazendo um mau exemplo de casamento entre você e a sua esposa. Você está pregando para o mundo uma falsa mensagem do Evangelho. E isso te torna um profanador do relacionamento entre Cristo e a igreja. E se você lê o Apocalipse, você vai saber que Cristo zela pela sua igreja. Ele não permite que um homem profane na cara dura aquilo que ele estabeleceu como modelo de amor. E ele vai cobrar isso de você. E eu teria pena de ser cobrado pelo Senhor. Eu teria medo de ser cobrado pelo Senhor. Mas agora, parando de ser malvado com os homens, eu vou falar sobre o papel da esposa. E aí eu vou ter que falar um negócio. Vou beber água. Antes de ser chamado de machista, fascista, taxista e o que quer que você queira me chamar, eu vou avisar que eu não tenho tempo para sustentar a frase que eu vou dizer a seguir, mas se você achar que eu estou errado e quiser conversar comigo depois, eu estou completamente disposto a conversar o tempo que você quiser. Feminismo é coisa do diabo. Ponto. Beleza? Lucas, você é maluco. A Bíblia nunca falou isso. Verso 22. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor. Em nenhum momento outro do texto, Paulo vai dizer que a mulher tem outra função no casamento. Aí a igreja é taxada de colocar como as mulheres inferiores aos homens. E muita gente vai falar, aí ó, por isso que tem delegacia da mulher, porque muito homem acha que a mulher é escrava dele, e bate, espanca a mulher. E aí, o cristianismo nunca defendeu isso. Isso aqui não é o significado de submissão. Se a gente voltar um pouco no versículo 21, o que Paulo vai falar, falando do relacionamento entre os irmãos na igreja, é o seguinte: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. E ele segue: vós mulheres, sujeitai-vos a vosso marido. Novamente, o português ele nos trai, porque ele não consegue dizer exatamente o que Paulo estava dizendo aqui. No texto original, o que Paulo fala é basicamente o seguinte: sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor, assim a mulher ao seu marido e a Deus. O que ele fala aqui sobre sujeição, o
que ele fala aqui sobre sujeição é o que ele fala lá em Filipenses, num texto bem famoso, que se tornou mais famoso ainda porque o Fernandinho gravou uma música e declamou o trecho durante o show dele, que é a música Galileu. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Nanana. Ele termina o trecho falando sobre Cristo e logo em seguida ele vai falar, antes desse texto ele vai falar, considerem os outros superiores a si mesmo. É exatamente o mesmo sentido da palavra sujeição aqui. A palavra sujeição, ele está usando isso num sentido de que é um ao outro. Então, eu me sujeito ao meu próximo se sujeita a mim, um considera o outro superior a si mesmo. No temor do Senhor, ou seja, temendo que é o Senhor que julga esse tipo de atitude. Da mesma forma, a mulher sujeita-se ao seu marido. E o que é que isso significa? Significa que a pancada não parou para os homens. Que a mulher se considera o marido superior a ela, enquanto o marido considera a mulher superior a ele. Não é porque existe uma relação de sujeição que existe uma relação de usurpação no relacionamento. Pelo contrário, a mulher, quando ela é colocada como submissa ao homem, significa que um visa agradar o outro. Que um visa o bem do outro, um visa o diálogo com o outro, para que ambos sejam felizes. Ou seja, numa tomada de decisão em que a mulher é submissa, não é o homem chegar, bater e falar, não, a gente vai comer em tal lugar porque eu sou cabeça e eu mando. Mas é o contrário, eu vejo essa cena quase todo domingo quando eu estou aqui, que meu pai pergunta, e aí filha, quer comer aonde? Ah não, onde você quiser. Não, onde é que você quer comer? Não, fala aí onde você quer comer. Aí fica num cede, aí Giovana grita, eu quero comer em tal restaurante e dá briga em casa. Aí a gente escolhe. A sujeição que Paulo coloca é justamente essa, é que a mulher considera o marido superior a ela, ao passo que o marido se considera inferior à mulher. E, como eu falei em Gênesis, a criação da mulher ela é uma criação diferente do homem, ela é uma criação para um papel diferente do homem. E a ela é dada uma função de auxiliadora. Em Gênesis 2:20, eu não vou abrir o texto, mas a mulher é dado o papel de auxiliadora. E essa palavra auxiliadora é uma palavra muito bonitinha no hebraico. E o significado dela é interessante porque ela fala de proteção, ela fala de socorro. Mas ela só é dita direcionada à mulher, descrevendo a mulher uma vez no Antigo Testamento, que é justamente quando Deus descreve o papel da mulher. A mulher é auxiliadora. No resto das vezes, essa palavra está descrevendo o próprio Deus para o homem. É Deus que se descreve como socorro para o homem. E é a mesma palavra que ele usa para a mulher. Então vejam o tamanho, vejam a dimensão do papel da mulher no casamento. Ela é tratada como socorro para o homem. Por que Deus faz Eva dessa forma? Por que Deus faz as mulheres dessa forma? Porque o planejamento de Deus não é que o homem seja protagonista e nem que a mulher seja protagonista. O papel é que o casal viva para a glória de Deus, dando uma missão para o homem e fazendo com que a mulher possa viabilizar essa missão. Por exemplo, o pastor Jadson está aqui todo domingo para pregar, ok? Exceto hoje que ele teve a maluquice de colocar um jovem de 20 anos para pregar. Mas para alguém estar aqui pregando, precisa de uma equipe de som, precisa de água para o pregador, que aqui está quente, precisa de ventilador, precisa de energia funcionando. É mais ou menos o que acontece no papel do casamento. Deus dá a missão para o homem de ir lá, e de ser cabeça, e de ser líder, não sei o quê, e até parece que o cara é o super-homem e vai fazer tudo sozinho. Vai fazer tudo sozinho para você ver. É por isso que Deus coloca uma mulher como suporte, como socorro, como auxílio. Porque o homem em si, sozinho, ele não consegue assumir a responsabilidade de tudo. Parece que não, mas o homem chora. O homem fracassa no trabalho, o homem é demitido, o homem não é promovido, o homem tenta fazer uma coisa e dá errado, o homem toma calote da empresa, o homem toma calote de cliente. E nessa vida, se a mulher não for o seu amparo, se a mulher não for o seu suporte, o homem não consegue realizar aquilo que Deus tem para o homem. O terceiro ponto é que o foco da submissão da mulher, ele vem muito antes do texto de Efésios. Para quem acha que esse texto aqui é um texto que foi dito para a época, não, hoje não precisa mais dessas coisas, isso aí é figurado.
quando Deus coloca Eva no paraíso e coloca ela como auxiliadora de Adão, o pecado de Eva, ele tem duas instâncias. O primeiro é que ela come da fruta que Deus disse para ela não comer, nem ela nem Adão. E isso é aquilo que a gente enxerga mais claro no texto. Mas o segundo ponto que tem no texto, e que às vezes a gente passa desapercebido, é que Eva faz isso sem consultar Adão. Ou seja, é uma decisão de casal tomada por um dos dois. E aí parece muito vários casais que eu vejo retratado em série, em novela, que é o seguinte: a mulher vai, toma uma decisão, o marido abre mão de tomar a responsabilidade para si, ele deixa a mulher tomar a decisão sozinha, e aí quando vem a consequência ruim, porque o casal não discutiu aquilo, o casal não pensou aquilo, no que era melhor para os dois, o marido vai e põe a culpa nela. Ah não, isso aí foi você que fez, a culpa é sua, o problema é seu. É por isso que Deus descreve a consequência do pecado da mulher, lá no versículo 16 do capítulo 3 de Gênesis, da seguinte forma: e a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. É por isso, irmãs, que mesmo não sendo mulher, eu posso assegurar que todas vocês sentem a vontade de dominar por cima dos seus maridos e de mandar dentro da casa de vocês. Porque esse desejo é Eva dentro de vocês. Esse desejo é a carne humana manifesta através da mulher dentro de vocês. Ele é consequência do pecado. É Deus que coloca isso na sua vida. E é Deus que te coloca como tendo a vontade de dominar por cima do seu marido, e você não vai conseguir. É por isso que um casamento regido pela mulher vai dar errado. Porque o casamento é concebido por Deus com a liderança masculina, quer você queira ou não. Deus coloca dessa forma, porque Ele cria dessa forma. Ele coloca papéis dentro do homem e da mulher dessa forma. E não tem o que você faça. Está achando ruim? Escreve uma carta para Deus e reclama lá. Atitudes reprováveis que as mulheres têm diante dos seus maridos, e a primeira eu já citei aqui algumas vezes, que é tomar decisões sem consultar o marido. A decisão que a mulher toma sem consultar o marido é pintar a unha da cor que ela quer? Não, antes fosse isso. Fosse isso, era tranquilo. Às vezes a mulher pega uma quantia de dinheiro razoável e investe em alguma coisa sem consultar o marido. Ou então vai, e por mais loucura que isso pareça na minha cabeça, eu tenho certeza que isso já deve ter acontecido em algumas casas, a mulher muda as crianças de escola sem consultar o marido. Ou a mulher decide que eles vão viajar a final de ano sem consultar o marido. Muitas vezes essa noção de que a mulher, porque ela trabalha, ela tem o dinheiro dela e tal, ela tem a liberdade de gastar o dinheiro como ela quer, é uma decisão completamente deturpada. E quem comentou sobre esse problema comigo, e isso não sou eu que vejo, mas foi um rapaz que trabalha no Ministério de Família aqui da igreja, tio Carlinhos. Ele estava lá na minha república no ano passado, no final do ano passado, e ele comenta que já viu vários problemas desse tipo, que a falta de tomada de decisão conjunta causa diversas brigas no relacionamento. Antes a briga fosse por ciúme, disse ele para mim. Como eu não sou casado, eu não posso dizer muito sobre isso. Outra decisão que eu já vi, e que é muito errada, e que é uma falta de entendimento correto do que é o casamento, da submissão ao homem, é quando a mulher ela é mais submissa aos pais do que ao marido. E isso aqui é um pouco complexo, porque o casamento supõe que a mulher saiu de casa, que o homem saiu de casa, que saíram ambos do domínio dos pais, mas o casamento não supõe que você vai deixar de ser filho deles, então você tem que honrá-los. Eu não estou negando aqui o que Paulo vai falar daqui a pouco no texto. O que eu estou dizendo é que a primeira pessoa a quem você deve satisfação não é o seu pai, não é a sua mãe, por mais que você queira. É o seu marido. Se você não quisesse dever satisfação ao seu marido, não casasse. É simples desse jeito, eu não estou aqui para fazer média com ninguém. Terceira atitude que a mulher muitas vezes tem, que é provável pelo Senhor, é impedir o homem de ser homem. E essa aqui é a que eu vi ser mais difícil nos relacionamentos, enquanto eu conversava com os pais dos meninos que eu dou discipulado. Porque vi muitos casamentos em que a mulher era muito ativa, muito proativa, e que o marido era daqueles que gosta de pensar, de matutar uma decisão e tudo mais.
Então, uma vez eu, conversando com um casal, eu falei, e aí, vocês têm devocional em casal? Não, a gente lê a Bíblia junto, massa. E em casa? Não, em casa não tem, com o nosso filho a gente não tem. Aí eu expliquei a necessidade em cima desse texto. Falei, não, pensem sobre isso, em estudar a Bíblia com o menino, tal, é importante para ele. Só que o pai era devagar, e foi pensar, e foi refletir, foi orar. E aí a mulher, ao invés de ajudar ele, o que ela fez? Não vai fazer, não, eu faço. Organizou o culto em casa, ela pregou, ela fez tudo, tomou as rédeas, ela tirou do marido a capacidade, a oportunidade que ele tinha de liderar algo. Muitas vezes, Deus quer usar a sua vida, esposa, para curar a falta de atitude do seu esposo. Mas ao invés de você servir como auxiliadora para ele, de incentivar ele, de falar, não, vamos lá, eu lhe ajudo a fazer, a gente vai atrás de uma bibliografia boa, a gente lê a Bíblia junto, a gente ora junto. Não, a sua primeira atitude é tomar a responsabilidade toda para sua mão e não deixa o marido fazer nada. Aí como é que você quer que ele seja homem se você não deixa ele ser homem? Se você quer ser o homem e a mulher do relacionamento. Se você quiser ser o homem e a mulher do relacionamento, viva só. Você não precisa de marido. Outra atitude que eu acho particularmente, não é nem como um problema no casamento, é falta de educação. É da mulher desfazer do marido na frente dos outros. E é absurdo como eu vejo isso acontecendo. A mulher na frente das amigas fala, não, meu marido é um preguiçoso, não cuida da saúde, só come porcaria, não gosta de trabalhar, dia de sábado dorme até tarde, só vive cansado, não faz nada por mim. Você deve ser uma ótima esposa. Ao invés de cuidar do seu marido, de ajudar ele, de se sacrificar por ele. É desse jeito que você quer que o seu marido te ame, do jeito que eu descrevi aqui no começo, e você não quer assumir responsabilidade nenhuma nesse relacionamento. Em cima desses dois pilares, então, eu quero falar do papel da família na sociedade. E agora vem aquela parte que eu falei que é o meu tronco para que a gente consiga observar lá na frente. E eu prometo que eu não vou demorar mais muito. O primeiro papel da família é pregar o amor entre Cristo e a igreja. E as implicações disso, elas são muito simples, e elas são extremamente profundas. Como eu falei, a ideia, e é por isso que eu recapitulei a carta de Efésios inteira, a ideia quando Cristo concebe a igreja é de colocar vou falar uma palavrinha nova, a gente vai aprender hoje, um microcosmos da sociedade. O que é um microcosmos? A célula é um microcosmos da igreja. Por quê? Ela funciona como uma igreja, mas ela não tem tudo que a igreja tem. Por exemplo, a célula não tem ministro de louvor, a não ser que seja a célula que o pastor Zé faz parte. Mas a célula tem gente que vai trazer o louvor, nem que esse cara leve uma caixinha de som e dê o play lá no Spotify. Entendem? O microcosmos é justamente uma miniatura daquilo, em dimensões reduzidas, mas que funciona exatamente como o outro funciona. Então a igreja, ela é um microcosmos da sociedade, e a família é a menor unidade conjunta disso. A menor unidade da igreja somos nós, cada um de nós, e a menor unidade conjunta é a família. E todas as funções, então, da igreja na sociedade, enquanto impactar a sociedade, enquanto evangelizar, enquanto fazer diferença, elas cabem à família como unidade também. Então, se o seu casamento ele não prega o verdadeiro amor que existe entre Cristo e a igreja, sinto te dizer que ele está servindo como estorvo para a igreja, ele serve como um mau testemunho. Da mesma forma com que se vocês me vissem daqui a pouco, desrespeitando os meus pais, xingando e fazendo o que quer que acontecesse, isso seria um mau testemunho para o evangelho. Um casamento que prega um falso amor entre Deus e a igreja, ele está fazendo o mesmo papel de alguém que está na igreja e faz o que faz fora dela. E profana o nome de Cristo. Se o seu casamento ele não servir para isso, ele não serve para mais nada, porque, em última instância, o casamento ele existe simplesmente para pregar o amor entre Cristo e a igreja. O segundo papel da família é que ela é parte crucial do plano de reestruturação da sociedade através da igreja. Se a família não coopera junta para serviço na igreja, para serviço no corpo de Cristo, uma parte do plano de redenção da sociedade que Cristo nos confiou enquanto igreja, enquanto aquele mistério que eu comentei no começo, está capenga. Esse plano está capenga, porque falta uma parte.
terceiro papel da família é que os relacionamentos deturpados com casais geram uma consciência deturpada nos filhos do que é um relacionamento de sociedade. E agora a gente vai começar a enxergar por que a culpa daquele caos moral que eu comentei no começo é culpa nossa. Os casamentos que deturpam o evangelho dentro das suas casas com um relacionamento errado, eles ensinam errado aos filhos o que é o evangelho. E por causa de uma geração que aprendeu errado dentro de casa o que é um casamento, a gente tem pessoas extremamente deturpadas em sua moral, em sua área espiritual, pregando um falso evangelho por aí, trazendo ao Brasil a situação que ele está hoje. E eu posso dar um exemplo disso. Um dos meninos que eu discipulo, fui conversar com os pais eram ateus, a mãe converteu, o pai separou. Aí ele tinha uns 4 ou 5 anos de idade, uns 2 anos depois ele converteu, voltou para casa. E aí quando fui discipular o menino, ele tinha uns 13 anos. E aí conversando sobre a vida deles, eles falaram comigo, olha, a gente já foi separado e tudo mais. Eu falei, e aí? A marido, não, veja bem, você poderia conversar com meu filho sobre isso? Eu falei, sobre isso o quê? Não, sobre a separação. Eu falei, o que você quer que eu converse com ele sobre a separação? Não, eu quero saber se ele guarda mágoa de mim. Aí eu olhei para o camarada, eu falei, é mesmo, rapaz? Eu falei, peraí, deixa eu ver se eu entendi. O senhor separa da sua esposa, sem ter o mínimo senso de responsabilidade do que é que isso ia trazer para o seu filho, e tem a coragem, a cara de pau, de terceirizar o pedido de perdão seu para o seu filho? O moleque hoje tem 14 anos, ele não é mais discipulado por mim, por questão de horário. Os pais deram um ótimo exemplo com relação ao horário. Eles não queriam levar o filho no discipulado sábado à tarde, porque era o único horário da semana que eles tinham para dormir. Pasmem. Mas eu sei que isso não acontece aqui. Aqui, ninguém prefere ficar dormindo do que levar o filho na igreja. E aí esse moleque, ele não faz mais parte do meu discipulado, mas eu sigo ele no Instagram e eu vejo coisas no Instagram dele muito parecidas com coisas que eu vejo nos adolescentes dessa igreja. Se você, pai ou mãe, tivesse Instagram e acompanhasse o Instagram do seu filho, se ele não te bloqueou, dá risada. Dá risada que pode ser o seu. Os adolescentes dessa igreja, eu vejo, nos stories dele, gente perguntando anonimamente, você pegaria fulana, pegaria ciclana, qual nota dá para fulana? Ou então, os meninos, ficaria comigo, ficaria com tal fulano e tal. No Instagram dele eu vejo as mesmas coisas. Aí você fala, não, é fase. É fase que o moleque, aos 13 anos, já seguia páginas pornográficas no Instagram. E eu descobri isso aleatoriamente, uma menina lá da igreja tirou um print disso e falou, Lucas, quem que é o discipulador do fulano? Eu falei, sou eu. Olha isso aqui. E você acha que um moleque de 13 anos que já tem problemas com pornografia e com masturbação não vai ser o cara que vai trair a esposa dele daqui a alguns anos? Se você acha que não é, eu sinto te dizer, mas você está muito inocente do qual é o poder do pecado na vida do homem. Muito inocente. Famílias que não pregam o verdadeiro evangelho deturpam a cabeça das crianças, e é por isso que nós temos hoje um caos moral instaurado do jeito que é. Eu cansei de conhecer crente na universidade, que veio de família cristã, que o cara acha extremamente normal usar maconha. O cara não acha nada demais pegar quem ele quiser. O que é que tem é só um beijo, tanto faz ser homem, mulher. Não, nada demais. Não, só vou fumar um. Filho de pai pastor, pai que eu conheço. Em contrapartida, eu conheço uma família que não é perfeita, afinal nenhuma é, mas o cara estava me contando que quando ele era moleque, ele não era desses de jogar bola e tal, mas o sonho do moleque era jogar gude com o pai. Só que o pai trabalhava de segunda a sábado. Chegava cansado e tal, o joelho já não era bom, porque ele teve o filho um pouco tarde. E aí o moleque falou que o pai nunca brincava com ele. O pai queria jogar bola. O moleque não gostava de jogar bola. E
o moleque tentava brincar com o pai de outras coisas, mas os gostos divergiam um bocado. Mas o rapaz conta que um dos dias mais felizes da vida dele foi o dia que o pai alugou uma sala para virar um escritório. O moleque tinha uns 13, 14. Por que esse foi um dos dias mais felizes da vida do moleque? Porque ele conta que o pai levava trabalho para casa todo dia, e aí ele não conseguia dar atenção à esposa, não conseguia dar atenção a ele, porque os ambientes se misturavam e o moleque não conseguia brincar com o pai. E a felicidade dele, quando o pai alugou um escritório, foi de saber que em casa o pai seria todo dele. Vocês entendem que o papel mais importante do homem, o papel mais importante da mulher no casamento não é dar bens materiais, não é colocar na melhor escola, não é nada disso. Se vocês soubessem que para os filhos vale muito mais tempo do que dinheiro, vocês trabalhariam menos e passariam mais tempo ensinando seus filhos. Um dos casais que eu aconselhei e dou discipulado para os meninos vive uma vida muito corrida. Minha mãe chegou a conhecê-los e ela se espantou, porque com menos de 50 anos, o cabelo de ambos já era todo branquinho. Mas era pouco estresse, graças a Deus. O pai era advogado e tinha um salão junto com a esposa, que também era professora. Mas tinha tempo para o filho, sim. Tinha. Até o dia que eu fui conversar com eles, e eles falaram, não, a gente está comprando um cruzeiro agora para viajar com o nosso filho, com nossa mãe e tal. Eu falei, e vocês acham que isso vai suprir a ausência que vocês fazem na vida dele? E aconselhei eles de verdade a abandonar alguma das partes do emprego, eles venderam o salão. Aí a mãe veio falar comigo, eu não conheci o meu filho. Você conhece o seu filho? Então, irmãos, a conclusão que eu tiro desse texto é que o plano de Deus é que os cristãos vivam um casamento de forma séria, pregando o amor de Cristo na sociedade, com as suas vidas. E que a consequência de um casamento vivido de forma deturpada impacta a sociedade de tal forma que gera um caos moral. Porque se as famílias da sociedade olham para as famílias de dentro da igreja e falam, eu vou ser que nem aquela família, Deus me livre. E o cara ainda é ateu e manda um Deus me livre. O cara prefere ser livrado por Deus de ser igual à sua família e dizer que confessa o mesmo Deus que você, porque a sua vida é um inferno junto com a sua esposa e seus filhos. E você não se sente culpado pelo país que tem vontade de negar o Senhor, que tem vontade de fugir da igreja? Então, o apelo que eu vou fazer é diferente. Eu vou fazer o apelo aqui para que você tome a sua decisão em casa com a sua família. Eu não estou disposto a fazer você refletir tudo que você tem que refletir aqui agora, mas eu vou lançar aqui algumas perguntas que identificam se você é um mau marido ou um mau pai, se você é uma má esposa ou uma má mãe, ou se a família de vocês é uma família ruim, diante do texto. Para que você reflita nisso, reflita nessas perguntas, e até reflita em outras que eu não posso te fazer porque eu não te conheço. E a minha sugestão seria hoje à tarde, que está fresco na cabeça, chama a tua família no almoço de família ou depois, faz algo melhor do que ver The Voice, e conversa com a tua família, confessa os teus erros diante do Senhor e deles. Pede perdão, pede oração para eles, para que vocês vivam um casamento que Cristo instaurou para vocês, para que vocês sejam uma família madura, a perfeita estatura de Cristo. Para você identificar se você é um mau marido ou um mau pai, faça as seguintes perguntas. A minha esposa reclama constantemente que eu não dou atenção, ou que ela não é a prioridade na minha vida? Eu sei que é muito comum que as esposas extrapolem isso, mas se pergunte com honestidade. Eu dou a devida atenção, a devida prioridade à minha esposa, ou eu prefiro me satisfazer os meus amigos? Eu busco me sacrificar para agradar a minha esposa? Vou na padaria da esquina porque é mais barato, sabendo que a minha mulher gosta de comer o pão da Cairós, mas não, eu não vou um dia na semana comprar o pão que ela gosta porque é caro. Pare de ser pão duro. Sua mulher merece um pão bom.
mas você não tem vontade de se sacrificar 15 reais que seja, seu miserável, pela sua esposa? Seus filhos te respeitam? Seus filhos confiam a vocês informações pessoais? Você que é pai, você consegue me dizer quais são os 5 melhores amigos do seu filho? Na escola? Na igreja? Consegue me dizer quais são as matérias que ele passa dificuldade? As matérias que ele gosta? O que ele quer ser quando crescer? Você consegue me dizer quais são os pecados contra os quais seu filho luta? Seu filho te pede oração? Seu filho te enxerga como socorro? Seu filho te faz perguntas? Se você não recebe perguntas do seu filho de como lidar com a vida, eu sinto te dizer, mas teu filho te enxerga como um banana. Te enxerga como um inútil. Porque se ele não tem coragem de perguntar para o pai como faz qualquer coisa na vida, você é tudo menos o exemplo para ele. Você ensina e vive a palavra para sua família sendo um sacerdote? Ou você se acovarda atrás da igreja, se acovarda atrás da sua esposa, se acovarda atrás de outros ministérios para não ter tempo para ensinar a Bíblia para sua família? Porque é muito possível, irmãos, que você esteja dentro da igreja vivendo um ativismo forte, servindo em vários ministérios e não seja o sacerdote da sua casa. Identificando se você é uma má esposa ou uma má mãe, se questione se você toma decisões sem consultar a opinião do seu marido. De decisões sérias até decisões muito pequenas, revela o tanto que você se submete ao seu marido. E o tanto que você tem vontade de ser livre, sozinho, independente. E essa é a segunda pergunta. Você se sente independente do seu esposo? Conheci meninas durante a minha vida que falavam, não, quero trabalhar e ser rica para não depender de homem nenhum. Você teme mais os seus pais do que o seu cônjuge? A opinião do seu pai importa mais do que a opinião do seu marido? A opinião da sua mãe importa mais que a opinião do seu marido? As suas irmãs, os seus irmãos têm mais voz dentro da sua casa do que o seu marido? Eu me importo com as coisas que são importantes para o meu marido? Eu acompanho ele nos seus projetos pessoais? É engraçado que todo homem tem crise de meia-idade, e na meia-idade todo homem quer fazer alguma coisa grande. E eu não estou dizendo que isso é errado, não. Por exemplo, eu vou falar agora do exemplo lá de casa. Meu pai resolveu que vai ser ciclista e vai competir um bocado. Quem tem ele no WhatsApp sabe do que eu estou falando. Você entra para conversar com ele, ele gosta e tal. Todo homem tem uma dessa. Todo homem tem coisas que são importantes para ele. Seja isso o seu trabalho, o seu hobby, o que quer que ele ache importante, o seu ministério. Você acompanha ele? Ou para você, tanto faz o que ele faz, nada do que ele faz é importante? Só o que você faz é importante. Só você é o centro do relacionamento. Um dos exemplos mais bonitos que eu já vi na minha vida foi ver a minha mãe e junto comigo e com minha irmã, sem perguntar nem se a gente queria, acompanhando meu pai nas viagens do SOS Sertão durante vários anos. Eu não posso mais acompanhar por questão de estar longe, mas quando eu estou aqui, eu posso, eu vou. Porque a minha mãe ensinou para a gente o grande exemplo que é acompanhar os projetos pessoais do líder da casa. Você busca ser para o seu marido um socorro e um abrigo quando ele chega mal, quando ele chega triste, ou você nem percebe que ele está triste? Minha mãe consegue dizer, no olhar do meu pai, se ele teve um dia bom ou ruim de trabalho, e eu cresci tendo esse grande exemplo dentro de casa. E eu não estou falando isso para encher o ego dela, estou falando isso porque é o exemplo que me veio à mente. Mas, se você não se importa com seu marido dessa forma, reveja, porque foi para isso que Deus te chamou, foi esse o papel que Deus colocou na sua vida. Você gerencia o seu tempo para ter tempo para você, para ele e para os seus filhos? Ou o seu tempo é só para você, suas amigas, você, seu trabalho, você? Ah, se der tempo eu corto a unha dele no final de semana. Assim como o primeiro trabalho do marido, do homem é ser marido, o primeiro trabalho da mulher é ser esposa. É um se dedicando ao outro, é um se sacrificando pelo outro.
E para finalizar o apelo, e aí eu vou encerrar a palavra, identifique se a sua família é uma má família. A sua família tem famílias amigas? E se a sua família tem famílias amigas, cristãs ou não, você consegue testemunhar de Cristo para eles? Eu conheço um casal que, não vou citar por motivos de ética, mas eles dão um exemplo espetacular para mim. Fim de ano, eles alugam uma casa na praia que tem vários quartos disponíveis e toda semana eles chamam alguns casais para fazer parte daquilo. E não pense você que a característica deles é ser dos mais falantes possíveis. Não, eles são bem tímidozinhos. Mas eles conseguem influenciar a vida de diversas pessoas, testemunhando de Cristo, porque todo dia tem um culto na casa deles, atraindo pessoas para conviver em igreja, para conviver em corpo. Mas aí não, você arranja diversas desculpas para não ser influente com a sua família em outras famílias. Você não consegue estabelecer contato com a família do seu vizinho, não consegue estabelecer contato com as outras famílias que fazem parte da sua família, seus irmãos, seus primos. Você se esquiva disso, muitas vezes para esconder a miserabilidade que é a sua família. Para esconder a vergonha que são os seus filhos dentro de casa, porque você e a sua esposa não conseguiram tomar a atitude correta. Vocês servem na igreja enquanto família? Irmãos, exemplos absurdos que eu vi enquanto discipulava os pré-adolescentes. Pai e mãe que sentavam e reclamavam da igreja o tempo inteiro. Aí você pergunta, e você serve em algum ministério? Não gosto não. Aí você espera que o seu filho seja engajado na igreja, que ele prefira ir para a igreja do que ir para as festas. Que ele prefira dia de sexta-feira à noite estar aqui no culto de adolescentes do que sair com a namoradinha dele e ir para o cinema, se é que você acha mesmo que eles vão ficar só no cinema. A sua família é mutuamente confidente, ou seja, vocês confessam uns para os outros seus pecados, vocês pedem a oração uns para os outros, vocês confiam em contar suas particularidades uns para os outros? Ou vocês valorizam muito mais as coisas materiais do que o tempo juntos? Dia de domingo é um ótimo dia para você ter esse termômetro. Se você chega em casa, depois do almoço, cada um vai para o seu quarto, liga o ar-condicionado, deita, dorme. Mãe fica assistindo The Voice Kids, a filha fica no celular e o filho vai dormir, o pai vai dormir. O dia que vocês têm juntos, vocês estão desperdiçando completamente. Aí não tente se enganar que a sua família valoriza o tempo juntos, ela não valoriza. Irmãos, é necessário que a igreja brasileira, sendo uma igreja madura, que é para isso que a gente está caminhando, viva a realidade de um casamento restaurado pelo Senhor. É o maravilhoso nome de Jesus que nós declaramos aqui no começo do culto, que tem poder para transformar os seus casamentos. Longe de mim querer dizer que a minha família, do qual eu nem sou líder ainda, é melhor que a de vocês, não é isso que eu estou falando. Posso citar dentro dessa administração vários erros meus enquanto filho. Mas falando para os pais, foi essa necessidade que eu senti conversando com o pastor, de acordar a igreja brasileira para se sentir responsável por todas as consequências que ela tem se omitindo de ser uma família relevante. Porque não venha me dizer que você não se importa com o caos moral que o Brasil vive, porque a eleição da maioria dos políticos conservadores, moralmente falando, é o grito da sociedade por socorro, para uma restauração moral. O problema é que você terceiriza isso, você não assume a sua responsabilidade. Eu vou encerrar, vou orar para a gente terminar. Vai querer o microfone depois, Bigodinho? Senhor Deus, Pai, eu te louvo e eu te agradeço, porque a Tua palavra, ela é viva, ela é eficaz. Ela nos atravessa, Senhor. O Senhor não tem a mínima intenção de nos poupar de falar as verdades, porque é o Senhor que pode nos transformar. Muito obrigado, Pai, por essa oportunidade de trazer a reflexão à igreja que há tanto tempo já me serviu, Deus, e que isso não seja para a minha glória, Pai, mas para que a Tua igreja amadureça, Deus, para que ela siga crescendo, visando a perfeita estatura de Cristo. Para que a Igreja Batista Central seja uma igreja impactante, não só com diversos ministérios grandes, mas que as famílias da igreja
sejam reconhecidas como famílias exemplo, Pai. Te peço para que o Senhor transforme corações nessa manhã de homens e mulheres que querem se dobrar diante do Senhor, que querem satisfazer o Senhor, se submeter ao Senhor. É em nome do Teu Filho amado que eu oro. Amém. Cabe algumas observações. Não ia para casa nunca sem fazer essas observações. Primeiro, eu queria poder exortar a igreja de uma forma tão polida como a igreja foi exortada. Foi cada porrada que eu vou te dizer. Eu digo, não é possível que exista tanta gente ruim nesse lugar que não acorde nessa manhã. Segundo, não é possível que você não coloque em prática nem 2% do que você ouviu hoje. Porque se você não colocar em prática, você está destinado a viver uma vida desgraçada e ir para o inferno. Terceiro, existem coisas que quando o pastor disse porque é pastor. É porque é pastor. Inclusive já está ultrapassado. Aí chega um jovem de 20 anos, universitário. Feminismo é pecado. É do cão. É do inferno. Tome. Pode. Tome. Você que é moça, que quer se casar, que é feminista, desista da ideia de se casar, porque você vai tornar o teu marido uma desgraça. E você que quer se casar com uma mulher feminista, não se case com essa peste que você vai ser infeliz. Foi o que Lucas fez. Lucas apresenta a palavra. Por que é que o mundo está como está? Porque a palavra não é obedecida. Pasme agora. Pasme o que Deus faz. Escuta o que eu vou dizer para você. Porque a questão aqui não foi uma questão só de pregar e uma questão só de pregador. Deus está nesse lugar. Fica aí, fica aí. Fica aí. Olha o que é que Deus fez hoje de manhã. Se você não percebeu, ou você é doido, ou você é 100% carnal, precisa ser salvo, ou eu não sei o que é que está acontecendo com você. Você está ferrado. Escuta. Escuta. Nós ouvimos o que hoje? Sobre o que? Eita. Eita, como é? Papel do homem, papel da mulher, sobre a... Quem deveria ministrar essa palavra? Hã? No mínimo, um idoso. Por quê? Calma, vou chegar lá. Experiência, vida. Deus pega um jovem de 20 anos e diz, eu vou ensinar a vocês através de um jovem, como deve ser homem, como deve ser pai e como deve ser marido. Irmão, é sério, irmão. Eu estava ouvindo Lucas ali, eu digo, Jesus, a bagaceira é grande, Jesus. É sério. É porque ele é muito polido. Até chamar uns cabra marmanjo de não sei quantos anos de frouxo, ele fala com uma polidez linda. Por que é que a nossa nação está como está? Por causa das nossas famílias.
Irmãos, os lares, os casamentos estão se acabando por causa de Zap, de Instagram e Facebook. Umas malucas que pegam um diacho de um iPhone, sei lá de quê, e fica horas em um telefone. Abra um parêntese. E tem a gente burra nessa nação, tem a crente burro. Porque até para trair não sabe fazer a desgrama. Trai via Zap, não apaga o negócio, está lá. Até para trair, bota no Instagram, isso é público. E não aprenda a bloquear e não aprenda a apagar não, porque você é santo, crie vergonha na cara. Isso é sério, irmãos. Eu estava tremendo enquanto o Lucas estava pregando. Meu coração, eu digo, Jesus, segura, porque eu fiquei com medo de dar um troço. Ouvi o que ouvi. Não é que eles não tenham capacidade, é que Deus usa eles para botar o dedo na cara e dizer, tenha vergonha. Em outras palavras, é isso que eu entendi nessa manhã. Me perdoe, mas Deus me deu uma direção. E como pastor da igreja, eu não vou nunca perder e desobedecer essa direção. Você não vai tomar decisão em casa, não. Você vai tomar decisão aqui. Você vai tomar decisão aqui, agora. Você vai sair daqui dizendo, eu serei uma esposa segundo a palavra. Eu serei uma mãe segundo a palavra. Eu serei um pai segundo a palavra. Eu serei um esposo segundo a palavra de Deus. Não importa o tempo que você perdeu, o que você já fez de errado, importa o que você vai ser a partir de agora e o que você vai fazer a partir de agora, porque num calor tremendo desse eu não posso vir nesta manhã Deus falar comigo e eu não me posicionar. Não dá, irmão. Não estou aqui para brincar de igreja, isso não é clube. Se quiser brincar de igreja, fique em casa. Ligue o seu computador e ouça a mensagem que você quiser. Mas aqui nós estamos aqui para ser desafiados pelo Espírito, mas acima de tudo, transformados pelo seu poder e a sua presença. Não vai ter música, não vai ter nada. Em nome de Jesus. Quem se posiciona, que quer mudar a sua postura, segundo a palavra de Deus, como você aprendeu hoje, foi uma lição, como você aprendeu agora de manhã, eu quero convidar você a vir à frente. Eu quero desafiar você, eu quero ser melhor. Eu quero uma família segundo o padrão de Deus. Eu vou, a partir de hoje, acompanhar os meus filhos. Eu vou, a partir de hoje, ler Bíblia para eles. Eu vou, a partir de hoje, orar com eles. Eu quero ser diferente, porque a partir de você teremos uma nação diferente. Os nossos filhos crescerão. A geração está sendo formada. Eu quero desafiar você que também não é casado. Eu quero desafiar você que tem ideias feministas. Eu quero desafiar você que tem ideias fora do padrão de Deus, mas que nesta manhã quer retornar à palavra. Você que está encharcado com ideias de professores de universidades, de faculdades, que não conhecem Deus, e que muitas vezes têm uma vida miserável, desgraçada, mas quer mudar. Nós temos um padrão, nós temos um Deus, e vivemos em um reino, cujo rei é Jesus. Mas vamos orar. Querido Senhor,
Em primeiro lugar, queremos nos arrepender. Porque por um tempo fizemos o que não era para fazermos. Porque por um tempo ignoramos a tua palavra. Nesta manhã, Pai, em nome das famílias, principalmente desta igreja, em nome dos pais, do pai e da mãe, eu me arrependo. Em nome daqueles que agora estão aqui, porque desejam mudar, que o tempo que era para cuidar bem da esposa e não cuidou, que era para cuidar bem do esposo e não cuidou, para ser segundo o padrão da palavra, o tempo que era para ter cuidado da família e não cuidou, hoje nós nos arrependemos, em nome de Jesus. Eu quero colocar cada vida que toma uma decisão hoje. Pai, que essa decisão ela venha acompanhada de disciplina, de perseverança, para colocar a tua palavra em prática e a partir de então ter outros resultados. E eu profetizo, em nome de Jesus, outros resultados a partir desta manhã, na vida desta família, na vida deste irmão, desta irmã, na vida desta igreja, em nome de Jesus, na vida da nossa nação. Nós profetizamos dias debaixo da tua direção, da tua unção, da tua paz e da tua graça. Nós profetizamos dias de conserto, profetizamos dias de paz, inclusive sobre a nossa nação. Nós profetizamos, ó Deus, resultados extraordinários a partir da obediência de tudo que foi ministrado nesta manhã. Nós profetizamos esposas melhores, mães melhores, profetizamos homens sacerdotes, homens pais cuidadores de fato, maridos, independente de qualquer coisa, que amem as suas esposas de uma maneira extraordinária. Pai, recebemos a tua palavra e tomamos posse da bênção nesta manhã. Continua fortalecendo, abençoando, sustentando a vida de Lucas. E que em todo tempo seja o teu servo, ó Pai, um farol por onde passar e aonde estiver. Guarda a sua mente e o seu coração. Ó Deus, prepara uma mulher segundo o teu coração, dentro de um padrão, Senhor, bíblico, e lhe conceda a oportunidade e o privilégio de viver o que ele pregou nesta manhã. Nós o abençoamos, abençoamos seu retorno para os estudos, a sua vida em Campinas, que o Senhor lhe guarde naquele lugar e o livre de todo o mal. Guarda a igreja brasileira, guarda a tua igreja, usa a tua igreja, levanta a tua igreja, aviva a tua igreja, renova a tua igreja nos dias atuais. Nós oramos aqui fazendo decisões, ó Deus, tomando atitudes. O estar aqui, ó Deus, na frente, reflete um coração com decisões para melhorarmos. Em nome de Jesus, amém e amém.